Então, vou começar com a aula de hoje, que aí a aula de hoje nós vamos focar, né, nessa parte da história, né? A gente vai voltar um pouquinho, relembrar também um pouquinho daquela parte histórica que eu contei para vocês, né, do começo do semestre. Então, eu vou passar para vocês terem uma ideia. Então, quando a gente começa a ver a parte da eletroquímica, ela é uma ciência aparentemente recente, só que já existem relatos mais antigos. Então, desde 2500 a.C., no Antigo Egito, a gente já tinha a ideia de que existia um peixe elétrico, ou seja, um peixe que causava um atordoamento nas pessoas e nos animais, que era, na verdade, a enguia elétrica, que hoje a gente chama de enguia elétrica. E, em paralelo, a gente tem na Grécia Antiga, por volta dos 600 anos antes de Cristo, a gente tinha o Tales de Mileto, que é uma ilha lá perto da Itália, no sul da Itália, onde o Tales ele descobriu que ele conseguia fazer eletricidade estática, que vocês mesmos podem brincar, né? Se vocês pegam uma caneta de plástico e pega o papel e parte ele em pedacinhos bem pequenos, né? O que você conseguir partir com o dedo, aí você pega e coloca ele na superfície, né? Na mesa, e aí você pega a caneta de plástico e esfrega bem no cabelo. Esfrega por 2 minutos. E aí vocês pegam e vocês vão ver que ao aproximar a caneta, o papel vai ser atraído para a tampa da caneta ou para o corpo da caneta de plástico. Então, essa questão é justamente a eletricidade estática, que o Tales de Mileto estudou, teve algumas coisas assim interessantes. E o pessoal descobriu, há uns 20 anos atrás, a pilha de Bagdá. A pilha de Bagdá é uma pilha que foi encontrada, que eles imaginam que ela foi fabricada por volta de 200 anos antes de Cristo, e que ela continha pilhas primitivas de metais igual às pilhas que nós temos hoje. Então, eles já tinham essa ideia e a história é cheia dessas coisas, né? A gente vê aqui 2.500, 600, 200 anos antes de Cristo. Tudo isso são fatos da história que eles são apagados, são perdidos por algum tempo, mas depois ele volta e a gente fica num ciclo e que a cada ciclo a gente vai atualizando essa tecnologia e conhecendo ela mais profundamente. Então, por exemplo, em 1646, o Thomas Brown, ele verificou a questão da eletricidade igual ao Tales de Mileto, ele relembrou isso daqui, usando um plástico, que é um plástico natural, um polímero natural, que é o âmbar. O âmbar é uma resina de seiva de árvore que ela petrifica com o passar do tempo. Então, ela causa esse tipo de rocha transparente, meio transparente, que o pessoal usa como condutores elétricos desde o século XVII, tá? E a partir disso daqui, o Dufay, ele também aprofundou nesses estudos do Brown, e o Dufay, ele pega e ele avalia a eletricidade estática e ele cria, né, um nome que é a vitroso e a resinosa. A eletricidade vitrosa seria o que a gente chamaria de carga positiva, que ela era formada nos vidros após eles pegarem rabos de gatos e de raposas, né, e outros animais que são fofinhos, e que eles esfregavam na superfície do vidro e viam que gerava eletricidade estática. Nessa do vidro, geralmente ela tinha uma carga positiva, mas eles chamavam de eletricidade vitrosa. E a resinosa era justamente aquela obtida usando o âmbar. E aí, o que aconteceu? Em 1748, esse francês, o Nollet, ele criou o eletroscópio, que é justamente um gerador de eletricidade estática, o eletrômero,
que é um equipamento para se medir se um objeto possui carga elétrica ou não, e a garrafa de Leyden, que é uma cidade que ele passou um tempo lá e é onde que ele teve a ideia, que é um armazenador de eletricidade estática. A gente vai ver isso daqui a pouco. E com essas invenções, o pessoal começou a usar muito a eletricidade como um material médico. Então, existia já nas cidades da Europa vários lugares que ofereciam alivio de dores nas costas e nas pernas usando eletricidade. Eles davam choques de eletricidade estática na pessoa que gerava o alívio. E que é uma coisa que eles começaram a usar e ficou muito comum nessa época, era uma certa moda, o uso de eletricidade, tanto para alívio de dores, quanto até para questões estéticas, de melhoria de pele, do rosto e tudo mais. Hoje em dia, ela é usada também nesse formato, só que hoje a gente já usa a eletricidade dinâmica que a gente já possui, não a eletrostática. Mas, à medida que a gente foi aprofundando, né, os estudos, a gente conseguiu controlar isso e relembrar os usos. Que nem eu falei, a história é um ciclo que toda hora a gente volta e atualiza a tecnologia. Então, o Coulomb, ele já foi ele aproveitou todos esses estudos que já existiam e criou uma solução matemática para o estudo da atração eletrostática, aquela coisa das cargas opostas se atraírem e as cargas idênticas se repelirem. Essa ideia ele tirou justamente do eletrômero, que era um equipamento que era usado para verificar se havia eletricidade no corpo. Então você pegava uma barra metálica que estava carregada, né? Ou então uma barra que aqui metade dela era de vidro e a outra metade metálica, e aí você verificava se tinha carga aproximando a barra dessa esfera metálica, e aqui tinha uma folha de ouro fino, e que à medida que você tinha carga elétrica, como a carga, todas elas eram de mesmo sinal, então elas se repeliam. Então essa folhinha ela se abria, mostrando que tinha a carga elétrica. Então, hoje em dia a gente consegue fazer isso com folha de alumínio, que é super fácil da gente conseguir, mas naquela época eles usavam folhas de ouro. Então, é uma garrafa com essa rolha não condutora, e aí você conseguiria fazer isso. De preferência, aqui você retirava todo o ar e umidade para evitar curto-circuito, tá certo? E aí você podia até armazenar um pouquinho de eletricidade na hora que você faz a medida, e aí você via justamente pela deflexão dessa folhinha. Então, os eletrômeros, eles eram muito comuns, e tinha também os eletroscópios, que nem esse daqui, é um eletroscópio de disco, onde aqui vocês estão vendo aqui a cauda de uma raposa, né, que eles usavam girando o disco aqui em alta velocidade e fazendo um atrito com a cauda, e gerava a eletricidade estática. E os eletrômeros, com o passar do tempo, principalmente depois do Volta, ele pegou e colocou uma escala numérica. Então, com isso, você conseguia fazer medições de maneira mais objetiva. Então, esse daqui é um equipamento já um pouquinho mais avançado, mas que lembra justamente o protótipo do Volta, né? Aqui você tem uma régua numerada de 1 a 10, e aqui fica uma agulha de ouro também, porque precisava de um material bem condutor, e aí ela ia sendo defletida e mostrava a intensidade do acúmulo de energia elétrica que você tinha naquele objeto. E para você acumular energia elétrica, eles usavam, né? A gente não, eles. Né? Eu sou bem mais novo. Apesar de não parecer, mas sou. Aí tem a garrafa de Leyden, que era justamente um capacitor, ou seja, um armazenador de energia elétrica. Você tinha a rolha, aqui você tinha esse objeto metálico e a corrente,
que entrava em contato com essa folha metálica que estava dentro da garrafa de vidro. E do lado de fora também tinha uma outra camada de metal. Esse sistema é o que a gente usa para capacitores, né? Você tem um meio dielétrico, que é o vidro, que é o meio não condutor, e dois materiais condutores no meio. Então, com isso, você consegue armazenar muita energia elétrica no material, tá? Então, aqui é para vocês terem uma ideia do visual, né, delas. Então, esse daqui é um material mais recente, onde você tinha aqui tem uma tampa plástica, uma folha de alumínio do lado de fora, uma outra do lado de dentro, e aí você consegue carregar eletricamente aqui e descarregar usando esse condutor. Aqui nós temos mais duas garrafas, essas aí já são dos modelos mais antigos, né? Que você tem duas rolhas de borracha e a haste metálica com as folhas presas aqui na saída, e aqui você tem a corrente para fechar o circuito entre as duas, tá? E como é que você fazia? Você gerava a eletricidade estática por exemplo, nesse disco, né, que era um gerador de eletricidade, onde você tinha uma manivela para rodar esse disco em alta velocidade. Aqui, se vocês perceberem, tem um fio todo desencapado, igual fosse uma buchinha. E essa bucha, ela pegava e raspava nessas placas metálicas, nesse disco de madeira, e aí você girava em alta velocidade, aí parte da carga era transmitida para esse daqui e parte da carga para essa garrafa daqui. Oi, pode perguntar. A Isadora aqui perguntando, né, do por que a garrafa de Leyden carrega energia. Porque ela funciona igual um capacitor. Ela vai captando aqui a eletricidade e ela vai transmitindo para esse material e a folha do lado de dentro. Então, a folha de dentro, ela não tem contato com a folha externa metálica e tem um vidro ali. A resistência do vidro, ele vai fazer com que a carga elétrica dentro dessa folha metálica, dentro da garrafa, ela fique armazenada e interessada em atravessar o vidro. Então, ela fica ativa. E aí, ela não se dispersa na garrafa de vidro, mas até atingir uma determinada carga elétrica, na qual uma faísca vai pular de uma folha para outra. E aí você descarrega ela. Tá ok, Isadora? Tá? Qualquer coisa você pode perguntar mais. Aí, aqui você vai girando o disco, ele vai armazenando essa energia dentro das garrafas, e no momento que solta uma faísca entre essas duas, é sinal de que você carregou as suas garrafas de Leyden, e aí você chega com uma outra vareta igual a essa daqui, que tem o vidro aqui na ponta, tá vendo? E aqui você tem a bolinha metálica. Aí você chega, aproxima essa vareta daqui, e aí ela transfere a energia elétrica para essa vareta, e aí você pode levar para onde você quiser. Aqui também é uma garrafa de Leyden, só que com a função de vareta para transmissão de eletricidade que você gera. Aqui é um outro gerador de eletricidade estática, é uma garrafa de vidro, onde você tem aqui a manivela para você girar, e aqui você põe a cauda do animal peludo para você gerar atrito. Professor, sim. Licença. Aqui, Pode. que a gente não tá vendo seu mouse, não. Você tá falando aqui, 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 e a gente só tá vendo uma imagem. Desculpa. É que eu cliquei no negócio ali e mudou a posição. Aqui, ó. Você gira aqui a manivela e aqui você tem a garrafa de vidro. Essa garrafa de vidro, ela com a cauda, o atrito, ela vai armazenando energia e é transmitida para essa vareta aqui, que você consegue depois transmitir para esse e transportar energia elétrica para onde você queria. Por exemplo, se você fosse dar um choque numa pessoa, você carregaria as duas varetas e aí você pega e coloca, por exemplo, dores nas costas. Você coloca uma na base da coluna e uma mais alto, próximo da onde a pessoa sente a dor. E aí você conecta
a eletricidade e dava o choque, e a pessoa sentia um alívio com as dores nas costas, dores nas pernas, principalmente as pessoas que tinham artrite na mão também gostavam de usar para aliviar as dores. Bem, e hoje em dia também se usa eletricidade para fazer esse efeito anestésico, só que ele não tem um efeito muito duradouro e nem é possível de gerar um tratamento com isso, mas ele causa alívio. Bem, aí a partir dessas experiências médicas, o Galvani, né, que é esse médico daqui, especialista em corações, tá? Na época era uma novidade, porque até a metade da Idade Média, né, era-se proibido de secar corpos. Então, mesmo as pessoas estando mortas, o pessoal era tido como uma certa profanação se você pegasse um pecado mortal, se você abrisse o corpo de uma pessoa para ver como é que ela era por dentro. Então, mesmo ela estando morta. Então, o Galvani, ele tinha essa profissão nova, porque por volta do ano de 1700, com o começo do Iluminismo, aí os médicos viram que eles podiam abrir os corpos das pessoas, que isso daí não era nenhum pecado, o Deus não mandava raios na cabeça deles, nem nada. E aí, o Galvani, ele tentando encontrar terapias e outras formas através da eletricidade, né? Ele usava o que nem eu falei, ele tinha aqui uma garrafa de Leyden, e aí ele tinha aqui, transferia a energia elétrica para esse ganchinho, a garrafa de Leyden recebia energia elétrica, e aí ele pegava essas bolinhas e usava essa agulha aqui, ó, esses daqui que são chamados de galvanostatos. Depois a gente conseguiu, à medida que foi aperfeiçoando a tecnologia, né? Ainda você usa isso daqui como galvanostato. Aí você pega e colocava uma parte, uma bolinha dessa nessa parte daqui e outra no músculo, que ele usava muito o sapo, justamente pela facilidade de criação, né? E de não ser nada muito absurdo você cortar o animal. Então ele pegava essas pernas de sapo e colocava a agulha, fazendo com que a perna se contraísse, tá? Aí depois de um tempo ele descobriu que ele não precisava carregar, né, essa agulha, esse bastão, né, o galvanostato, com eletricidade estática, porque ele descobriu que se ele usasse uma agulha de zinco e desse um banho de cobre, né, que era muito usado para preservação dos animais, então ele via que isso daí gerava o mesmo resultado. Então, por isso, ele atribuiu que a eletricidade era uma coisa que ela só iria existir se tivesse vida. Porque a gente tem que associar que, até aquele momento, o jeito mais fácil de gerar eletricidade estática era esfregando a cauda de um animal peludo. Então, por isso, ele ainda tinha essa associação de que a eletricidade vinha de seres vivos, mesmo os restos mortais deles. Então, mesmo ele depois de tendo morrido, né, em 1799, um ano antes do Volta a descobrir a pilha dele, ele tinha criado quase que uma seita. Na verdade, ele tinha vários pupilos, alunos deles que mantinha essa ideia de que a eletricidade só existia em seres vivos, e eles pegaram e seguiram com a experiência usando a pilha de volta em várias situações, e o pessoal foi chamando esse movimento desses alunos, né, que perpetuavam a ideia de que a eletricidade era uma coisa de ser vivo. Eles pegavam e usavam a eletricidade para fazer contrações de animais. Então, por exemplo, aqui tem um desenho típico da época, onde ele explicava que a eletricidade era capaz de fazer a cabeça do boi voltar à vida. Então chegou até o ponto, né,
que em 1815, mais ou menos, se não me falha a memória, eles pegaram o corpo de um criminoso que foi executado e eles ligaram numa pilha de volta, que é essa mesa aqui grande, e aí eles colocaram 2 eletrodos, e aí causou um pânico nas pessoas, porque o cara, ele se movimentava por conta do choque, né? Os músculos se contraíam por conta do choque, então dava a sensação de que ele estava voltando à vida. Então, eles perpetuaram esse movimento até metade do século XIX, justamente por conta desse tipo de experimento, que ficou muito conhecido na época, porque era uma ideia que eles tinham. Inclusive, a Mary Shelley, que era uma namorada de escritores, ela escreveu uma história de terror usando essa ideia do renascimento do homem usando a eletricidade, né? E falando que aí ele não seria mais um ser divino, mas um ser do homem, e que aí ele teria problemas. Frankenstein é tido como a primeira obra literária de ficção científica, tá? Justamente por conta disso. Então, mesmo o galvanismo tendo criado essas ideias errôneas, o desenvolvimento dessa tecnologia, né, de eletricidade para terapias do corpo, ela foi muito baseada no estudo do Galvani, e por isso ele é homenageado e lembrado até hoje, tá? Porque se você pensar bem, ele, de certa forma, ele está certo. A eletricidade ressuscita as pessoas. Nós temos o desfibrilador, que nada mais é do que você dar um choque no coração de uma pessoa para que ela ressuscite. Porque se você não der esse choque, ela vai permanecer morta. Então, de certa forma, essa tecnologia foi idealizada por ele e o pessoal só desenvolveu os equipamentos apropriados. Mas se você vê, essa ideia do galvanismo não estava tão errada assim, né? É claro que tem as limitações, mas é uma ideia bem próxima do que a gente tem hoje em dia. Bem, o Volta, que é Alessandro Giuseppe Antônio Anastasio Gerolando Humberto Volta, ele foi um nobre da Itália, que desenvolveu a pesquisa, vendo os estudos do Galvani e vendo que, na verdade, era possível gerar eletricidade e não precisava de um ser vivo, que a eletricidade era uma característica da natureza. Ele justamente foi fazer o experimento usando o cobre e o zinco, igual o Volta já usava, só que aí ele viu que a energia que ele conseguia era muito pequena. Então, o que ele fez? Ele, numa noite que ele estava no bar tomando bebida com os amigos dele, ele viu o garçom colocando os copos, né, pegando os copos com a mão, todos eles juntos, e depois servindo na mesa e jogando a bebida por cima. Ele teve a ideia de usar os copos como células da pilha, e aí ele pôs aqui o zinco e o cobre, e interligava isso daqui e gerava uma eletricidade bem apreciável. Então, esse sistema daqui era um sistema que o Volta usava, tá? Isso daqui está lá no Museu do Volta, lá na cidade dele, e ele tem essa característica. Ele usou os copos mesmo, e aí ele viu que era possível, né, fazer uma associação dessas células, que depois ele chamou de células, né? Cada copinho seria uma célula, e você acumular e aumentar o potencial dessa energia aqui, a tal ponto de que ela teria mais força para ser vista a olho nu. Então aqui tem uma representação lá do museu, do laboratório dele. Então aqui a gente vê o gerador de eletricidade estática dele, usando uma garrafa de vidro, onde ele colocava aqui a cauda dos animais e girava a garrafa de vidro para absorver a energia. E aqui as garrafas de Leyden, que ele usava, os eletrômeros, e aqui a bancada dele de desenvolvimento da célula química. Então, ele usava as garrafas de Leyden, que nem eu falei, ele tentava mostrar, né, armazenar em grandes garrafas, porque aí era proporcional ao tamanho. Oi, Gabriel, pode perguntar.
Professor, licença. Vidro, como é que pode passar eletricidade no vidro se ele é isolante? Todo material, se você der energia suficiente, ele vai conduzir eletricidade. O negócio é que você tem que dar muita energia para que um material não condutor transfira energia de um ponto para o outro, tá? O negócio é mais o volume de energia e ele suportar a quantidade de energia que vai passar por ele, tá? Tá bom. Tudo bem? Nada. E aí aqui os eletrômeros que ele usava, inclusive era um eletrômero, ele patenteou, essa parte vermelha é parafina, tá? Cera de vela que ele usava para fazer o isolamento, né? Que a parafina também é péssima condutora, e aí ele transferia energia, e aí ele pôs aqui uma escala, que ele escreveu à mão mesmo, um papel com medidas idênticas, né, que eles já usavam a escala métrica naquela época. Então ele pegou uma régua e reproduziu ela nesse papel e colou esse papel no vidro. E à medida que as agulhas iam se abrindo, ele sabia a intensidade da energia elétrica que estava sendo armazenada. E ele, além dele descobrir a pilha, né, que isso daqui é uma célula de volta, uma pilha do volta, tá? E aqui é outra pilha. Então ele criou esse sistema, onde aqui a gente só vê os discos, né, já todos corroídos, mas aqui ele usava uma base de madeira, aqui também era madeira, e ele colocava os discos, empilhava os discos, e no meio dos discos ele colocava, entre um disco e outro, né, para fazer o sanduíche, ele colocava a estopa, né, que eram fios de algodão que não tinham utilidade mais, e ele molhava com vinagre e ele deixava aqui e gerava eletricidade. Então aqui ele conduzia, aqui era um polo, aqui era outro polo, igual uma pilha normal que a gente tem hoje em dia. Aqui é porque ele descobriu que a pilha é um processo espontâneo, e ele descobriu um processo não espontâneo, que é o processo de eletrólise, porque essa pilha gerava uma energia que podia ser conduzida para esse sal armazenado nesse tubo, e essa energia que estava atravessando esse fio aqui, ele fazia com que o sal se fundisse e gerasse a eletrólise do sal. E aí você tinha separação de metais, por exemplo, na época ele não estudou, né? Ele não conseguia materiais muito puros, então ele não conseguia fazer uma separação bem adequada. Mas isso daqui foi um embrião, justamente para um desenvolvimento de descoberta de novos elementos. Antes do Volta descobrir, em 1790, mais ou menos, o Lavoisier já tinha identificado 23 elementos diferentes, que todos estão na tabela periódica de hoje em dia. Já em 1800, quando ele descobriu a pilha, e aí foi reconhecido por Napoleão como um grande inventor. Oi, Alexandre, pode perguntar. Só uma dúvida, como que separava ali na anterior os elementos? O metal, depois, né, ele foi vendo que separava dois materiais de cores diferentes. Então ele sabia que eram materiais diferentes, mas ele não conseguia ainda distinguir que tipo de metal era aquele e tudo mais. Como ele usava geralmente sais de magnésio, que ele achava que era mais condutor, provavelmente ele separava o magnésio, só que o magnésio, por ser um metal facilmente oxidável, provavelmente por conta da falta de pureza, ele só ia vendo que de um lado ia ficando escuro e do lado do magnésio ia ficando o pó branco, que é o óxido de magnésio. Então, depois de um tempo, o pessoal foi aperfeiçoando. Aí, por volta de 1820, um cientista inglês chamado Humphrey Davy, ele pegou e aperfeiçoou essa técnica e fez um processo mais adequado. Para você ter uma ideia, o Humphrey Davy, ele empilhava cerca de 2.000 discos desses. Ele fazia 2 pilhas de 2.000 discos, tá? 2.000 pares, né? 10.000 células. Então ele pegava aqui um disco de cobre, o algodão e o disco de zinco. E aí ele ia empilhando
até formar 2.000 células de um lado e 2.000 células do outro. Então, quer dizer, ele gerava muita energia, que é o que a gente sabe hoje, que para gerar eletrólise boa, você só consegue fazer isso, né? Em 1830, através desses experimentos de eletrólise, o pessoal descobriu a composição da água, que até então o pessoal sabia que poderia ter hidrogênio e oxigênio, mas aí eles só tiveram certeza com o uso da eletrólise. Então, aí foram passando o tempo, desenvolvendo-se as tecnologias, que, né, a gente vai ver a pilha de Daniel, que é uma tecnologia mais nova, e aí o Moseley, ele já no começo do século XX, ele já tinha identificado 88 elementos diferentes, tá? Isso daí eu vou comentar mais para o final, mas para vocês verem que graças à descoberta do uso da eletricidade, né, da eletroquímica, se pôde identificar muito mais facilmente os elementos químicos que a gente tem ou disponível na natureza, tá? Porque até o 92, que é o urânio, são todos átomos naturais, tá? Depois disso, todos acima do urânio, todos os átomos são obtidos de forma sintética. Você tem que fazer através de uso daqueles colisores de hadrons e colisores de partículas, tá? Então, o Daniel, que é esse mais gordinho aqui, da foto, aqui é o Faraday, que era um aluno do Humphrey Davy. Ele, na verdade, nem era aluno, ele era o ajudante de laboratório do Humphrey Davy, que nem eu falei, né, que foi o cara que aperfeiçoou a eletrólise. Ele ajudou o Daniel com a pilha dele, usando justamente o mecanismo inicial que o Volta usava, que era aquele dos copinhos. Só que aí ele pegou e criou uma célula que gerava uma grande quantidade de energia, porque como se usava os copinhos, né, na ideia do Volta, e placas bem pequenas, ela não conseguia gerar eletricidade em grande quantidade. Já no sistema que o Daniel bolou, ele já conseguia gerar uma grande quantidade de energia numa célula só. Então, ele partiu do princípio que o que reforçava, né, eles usarem, era, por exemplo, você ter essa solução azulada com sais de cobre, e aí você mergulha uma plaquinha de zinco, então o zinco vai ser oxidado, o cobre reduzido, e aí ele vai revestindo essa plaquinha, tá certo? E vocês podem reparar depois, né, olhar nas transparências, que a coloração, além do depósito do material meio empretecido aqui do cobre, né, que por conta da solução o cobre se depositava na forma metálica e logo em seguida oxidava, né, na presença da água. Mas vocês podem ver que a coloração da solução fica mais fraca justamente porque se depositou muito mais átomos de cobre aqui do que ficou na solução, tá? Então aqui, para vocês terem a ideia daquela questão que eu falei dos cristais, né? Aqui é um fio de cobre, desses que a gente usa para conduzir a eletricidade dentro de casa, fazer os fios. Então você pega aqui, mergulha ele numa solução com sal de prata, e aí a prata reage com o cobre e vai formando esses cristais. Esses cristais são formas de agulhas. Estão vendo aqui, ó? Esses cristais aqui são bem agulhados. Isso daqui é um monocristal, tá certo? Por conta disso que ele está nessa forma, mas quando você observa aqui, né, aqui você já tem formas policristalinas, porque você tem um cristal vindo para fora e outro subindo ou descendo aqui, e o outro vindo aqui nesse outro ponto, tá ok? Mas a gente chama de cristal agulha justamente pela forma que ele cresce, tá ok? Então, a pilha de Daniel, o que ele fez? Ele pega um recipiente, tá certo? Metálico, e aqui ele pega e põe um outro recipiente cerâmico. Esse recipiente cerâmico, ele é poroso, ele permite um certo contato dessa solução com essa solução daqui de dentro da cerâmica, tá certo? Porque ele consegue reter aqui os cátions,
nessa solução e dessa daqui, né? A cerâmica vai manter os cátions separados, mas os ânions, eles conseguem permear dentro da cerâmica. Então, com isso, ela consegue passar de um lado para o outro. E aqui você põe uma haste de zinco, uma haste de cobre, faz a ligação, e aí você tem a geração da energia elétrica, que ele media justamente usando já o equipamento do Ampère, que era um amperímetro, que ele fez aprimorando o eletrômero, tá? Então, aqui, cortando uma célula, ela teria uma visão mais ou menos dessa, tá certo? Aqui tem o zinco, aqui você tem a placa de cobre e o contato de um ponto ao outro, a solução azulada de cobre e aqui a solução de zinco, que é transparente. Então, aí você consegue transmitir e fazer a reação ocorrer. Depois, eles já estavam sabendo da ponte salina, então eles usavam aí uma ponte que usava o sal, tá certo? Isadora, a Isadora está perguntando, né, por que a cerâmica retém somente os cátions? É a mesma pergunta, Renata? Não. Não, mas pode perguntar, que aí eu junto as duas respostas já de uma vez. Você já até explicou isso na aula, mas eu me perdi um pouco e eu não lembro também. Para que serve exatamente a ponte salina? Então, ela vai substituir a cerâmica. O que acontece, Isadora? A cerâmica, ela tem uma característica, né? O tipo de material que eles usavam para fazer essas cerâmicas porosas, ela funciona que nem uma membrana. Ela só deixa os cátions passarem e os ânions passarem, mas os cátions são repelidos pela cerâmica, tá? Elas preferem ficar do lado de dentro porque elas são repelidas. Elas não conseguem passar pelos poros da cerâmica. Só os ânions, que são os íons negativos, que conseguem atravessar a cerâmica. Tá ok? É uma característica que é utilizada hoje como membrana. As membranas são bem mais finas do que uma cerâmica, mas usam o mesmo raciocínio, tá? Tem o mesmo tipo de material que causa essa espécie de filtração que você tem da membrana. Mas, tá? isso interfere no que exatamente? Tipo, no caso da ponte salina, por que Porque... essa... Porque o que vai acontecer? Eu tenho aqui o zinco mergulhado numa solução de zinco, que nem aqui sulfato de zinco. Aqui eu tenho o cobre mergulhado numa solução de sulfato de cobre. O que vai acontecer? O cobre aqui, ele vai se reduzir e vai se depositar nesse ponto aqui, tá certo? O zinco, o zinco metálico, ele vai se oxidar e ser liberado para cá. Acontece o seguinte... Se eu tiro os cátions daqui, o que vai acontecer com esses ânions? Eles vão precisar de um outro elétron, um outro par iônico, para que ele mantenha-se sem perder a carga elétrica. Então, se eu não tenho nem a ponte salina, nem a porosidade da cerâmica, eu não consigo permitir que esse SO4 que está sobrando para cá, ele passe por aqui e chegue até essa solução para também equilibrar com os cátions que estão desse lado sobrando. Então, o que está sobrando aqui são os ânions, aí eles pegam, usam a ponte salina, atravessam e chegam aqui e equilibram eletricamente com o zinco. Tá ok? Mas por que eles não equilibram? Eu acho que é uma pergunta meio idiota, mas por que eles não se equilibram pelo fio condutor que transfere os elétrons? É porque o elétron ele tá atravessando por ele, tá certo? Porque o que acontece? A natureza é bem preguiçosa, ela não gosta de ficar gastando energia sem necessidade. Então, se eu não tiver essa ponte salina para equilibrar eletricamente essas duas soluções, eu não consigo mais depositar o cobre, porque o elétron vai ter que sair daqui, atravessar o fio e vir por aqui.
Agora, por que ele não toma esse caminho e toma o do fio? Porque o fio, ele é melhor condutor. Então, o elétron passa sem muita resistência. Ou seja, ele é transmitido daqui para cá com bastante facilidade. Já por aqui, se o elétron resolvesse vir por aqui, ele gastaria muita energia. Então, ele não conseguiria nem subir essa parte aqui. Tá certo? Então, o elétron, ele vem por aqui, e é que nem o que está acontecendo. Eu estou transferindo cargas elétricas, né, cargas negativas nesse ponto aqui. Então, o que vai acontecer? Essas cargas negativas vão repelir essas outras negativas, fazendo com que os cátions se aproximem daqui e os ânions se afastem. E aí, como eles vão sobrando, eles vão vindo pela ponte salina porque eles veem que tem essa capacidade de se associar com o zinco. Entendi. Tá, okay? Obrigada, professor. Tudo isso à velocidade da luz, tá ok? Esse processo todo, ele vai acontecendo, essa transmissão de elétrons, ela ocorre à velocidade da luz, tá? Como a gente vai ver lá na frente, a questão é toda de ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, ela foi uma solução que o Einstein chegou após ele observar esse comportamento, que ora a eletricidade se comporta como uma onda e tem hora que ele se comporta como uma partícula. Ele, como partícula, ele está se comportando através dos elétrons. E a onda está sendo justamente por conta do movimento magnético que vai sendo gerado pelo movimento dos elétrons. Tá ok? Então, por conta disso, a gente tem essa unificação da onda eletromagnética, onde ela tem uma parte que é elétrica e uma parte que é magnética. Tá ok? Então, aqui, resumindo aquela montagem, a gente tem aqui a ponte salina, aqui usando cloreto de potássio, naquela outra ali já foi usado cloreto de sódio. Por quê? Aqui, o que é essa ponte salina? Ela está cheia de uma solução rica em cloreto de potássio ou cloreto de sódio, ou então, o que ela tem? Ela tem um monte de algodão colocado aqui, um tecido aqui, para manter a umidade e evitar que a solução saia desse recipiente, desse tubo em U, e aí você tem a transferência ela permite, né, a transferência dos ânions através desse tubo, tá ok? E o movimento dos elétrons vai gerando esse potencial da carga. Sim, pode falar, Gabriel. A ponte salina, o K+ não deveria estar do outro lado, tipo, pro NO3-? Sim, é meio confuso o mecanismo, porque ele vai entrar numa outra área aí, que a gente vai chamar de potencial químico, que é uma coisa bem mais, que envolve mais a temperatura, e aí o mecanismo é um pouquinho mais complexo. Mas eu preciso que vocês só aceitem que a ponte salina é uma saída simples, mais prática para o ânion sair de um ponto e ir para o outro. Porque se eu não tiver essa ponte salina, esse potencial que está mostrado aqui, ele vai a zero. Ele não vai funcionar. Tá ok? Ok. A ponte salina é apenas um caminho que você cria para que o elétron não venha por aqui, mas que o ânion passe de um ponto para o outro. Tá ok? E aqui, para vocês verem aqui, 2 eletrodos, um de zinco e um de cobre, para vocês verem como é que eles ficam depois de um certo tempo fazendo a medida. Tá? Aqui nós já temos uma montagem mais simples, aqui usando uma membrana, no caso essa daqui é uma membrana polimérica, porosa também, mas que aqui a gente pode ver o cobre é o íon que dá a coloração azulada para essa solução, e o zinco, ele não dá coloração nenhuma para a solução dos átomos dele, tá? Mas o que a gente vê é que aqui provavelmente é sulfato de cobre, por conta da coloração
e a solubilidade, que é muito fácil, e aqui deve ser o sulfato de zinco. Então, através dessa membrana aqui, o sulfato passa desse ponto para o outro. Bem fácil, bem simples, tá ok? E fazendo esse contato bem simples, isso daí já vai gerar o depósito, que nem aqui está mostrando, né? O depósito de preto aqui dela, e o que a gente pode ver aqui é esses furinhos e essa parte escura, que é justamente a saída do zinco, tá ok? Então, o que vai acontecer? A gente tem essa situação independente do material. Então, a gente tendo dois materiais diferentes, aqui o zinco e aqui o cobre, então a gente vai poder gerar isso aqui. Agora, como é que eu vou saber que o cobre é o que sofre redução, ou seja, eu vou aumentar a massa da minha placa aqui e o zinco vai ser corroído? Essa que é uma das maiores questões, porque tirando alguns metais, né, que são os metais que a gente chama de metais nobres, que nem o ouro, a prata e o cobre, que a gente encontra eles na forma metálica na natureza, os demais metais a gente não encontra metálico na natureza. Todos eles são obtidos através de reações químicas ou eletroquímicas, usando o processo de redução, igual a gente viu usando a eletrólise. Então, oi, João. Licença, professor. É só porque é uma dúvida. Com o decorrer do tempo da reação, a solução de cobre, ela vai perdendo todos os íons dela, nesse caso aí? Sim, Porque... se você entendi. deixar tempo suficiente aqui, todos os átomos de cobre vão se depositar nesse material e todos os de zinco vão sair aqui, vai ser a quantidade de massa proporcional a que foi depositada aqui. Não, sim, mas eu digo incluindo os átomos de sulfato, porque eles vão tender a ir para o lado do zinco, né? Cá. Eles vão migrando para equilibrar o zinco aqui. Entendi, então, obrigado. Se você tira todos os átomos de cobre dessa solução, todos os átomos de sulfato que não viraram ácido sulfúrico, eles vão para cá. Entendi, obrigado, professor. Então, o que o pessoal desenvolveu? Eles desenvolveram o que a gente chamou de eletrodos de referência. Os eletrodos de referência era o seguinte, você pega e elege um metal como a sua referência. E em relação a essa referência, eu vou verificando se os átomos ou os outros metais vão sendo corroídos, ou seja, vão sendo oxidados, e quais vão sendo reduzidos. Então, a partir dessa referência. Então, o pessoal começou usando o mercúrio, que era um metal que eles conheciam e tinham facilidade de obtenção, porque o mercúrio, apesar do seu comportamento, você consegue achar ele em várias situações, ele líquido e disponível na natureza, tá? Isso daí são condições raras, mas você acha. E eles usavam justamente porque o mercúrio já era algo muito bem estudado desde a época da alquimia, justamente por conta da sua forma estranha que ele tinha, que era ser líquido. Aí depois eles usaram o cobre como uma referência e como a prata. Só que o cobre, ele era muito suscetível à temperatura do ambiente, então isso daí atrapalhava as medições. Então, por exemplo, se você estava num país quente, perto do Equador, você tinha uma medida, e se você ia para um país relativamente frio no inverno, você tinha uma outra medida diferente usando o mesmo eletrodo. Então, o cobre ele foi também caindo em desuso por conta disso. O mercúrio, por conta das condições, né, porque o pessoal via que ele ia desaparecendo, ou seja, na verdade era porque o mercúrio evaporava, então tinha essa dificuldade. E depois a prata. O problema da prata, apesar de ser muito eficiente, e inclusive a gente usa muito de prata até hoje, vocês podem ver que isso daqui todas lembram sondas de pH-metro, tá ok? Essa daqui é de calomelano, essa daqui é de cobre, porque o de cobre tem que ser protegido da luz, e esse daqui é de prata. Todos eles
eles tinham as suas limitações e suas vantagens. O de prata, ele é muito vantajoso e a gente usa ele muito hoje para ver problemas de acidez estomacal, justamente por conta da facilidade que a gente tem de ingerir esse eletrodo, e ele também não, claro que não é nesse formato, tá, gente? Ele tem um outro formato de pastilha. Aí você engole ele, e o fato da prata ser inerte dentro do corpo humano, então essa era uma vantagem. Só que a prata, ela era muito cara, então o pessoal, e você com o passar do tempo, você tinha que fazer calibrações e tudo mais, então não ficava muito bom. Então o pessoal usou um que era um metal que eles já sabiam que, teoricamente, ele seria um metal, é o hidrogênio. Então o que eles fizeram? Eles colocam aqui uma campânula, que é esse tubo que é fechado, mas que tem uma entrada para gás, e uma aqui que é bem vedada nessa pontinha daqui, com um fio de platina, no caso, mas poderia ser um fio de ouro, um fio de cobre. Você colocava ele aqui você coloca uma plaquinha para criar uma maior área de superfície, justamente para facilitar a troca de elétrons. Então, quando você borbulha o hidrogênio aqui, esse hidrogênio entra em contato com essa solução, que é uma solução de pH ácido, tá certo? Então, você tinha uma concentração por volta de 1 mol por litro de H+, tá certo? E aí você ligava esse fio no metal que você tinha interesse. E aí você via, através da deflexão lá do eletrômero, você sabia o quanto que era aquele metal, quanto de energia ele passava. Essa diferença, né? E tinha também uma outra vantagem do eletrodo do hidrogênio. Ele tinha uma facilidade, porque ele tanto funcionava para metais que iam ser oxidados, quanto para metais que iam ser reduzidos. Ele funcionava da mesma forma. Hoje a gente já sabe, né, que quando o metal do outro lado se oxida, significa que o hidrogênio, que é o H+, que está aqui dentro, ele se reduzia, e o elétron chegava por aqui, e o H+ se reduzia e formava mais hidrogênio. E quando você tinha o outro metal se oxidando, o hidrogênio era que reduzia. O H+ que reduzia. Ixi, misturei tudo. Desculpa, gente. Voltando. Eu tenho um metal desse lado aqui oxidando. Então, o que vai acontecer? Esse metal oxidando vai fazer com que os H+ da solução se reduzissem. E se esse metal tivesse sendo reduzido, ou seja, eu estava depositando mais massa na plaquinha, ou seja, eu verificava que a minha plaquinha tinha uma massa maior no fim do processo do que ela tinha inicialmente, eu pegava e via aqui que o hidrogênio, o gás hidrogênio, ele sofria uma oxidação e formava H+ aqui, tá certo? O excedente saía para fora borbulhando. Como a pressão precisava ser levemente abaixo de 1 atmosfera, então a gente adota que a entrada do hidrogênio padrão é de 1 atmosfera, tá? Então ele entra aqui a 1 atmosfera e com isso você consegue fazer as borbulhas. Se nós tivéssemos uma atmosfera maior do que 1 atmosfera, o gás ele não conseguiria entrar dentro do vidro e a gente não conseguiria até aumentar a pressão a ponto de o gás vencer a pressão atmosférica. Tá ok? Bem, aqui nós temos uma comparação dos vários eletrodos, tá? Mas antes eu queria mostrar para vocês esse videozinho mostrando o processo, né? Então aqui eu tenho um processo do eletrodo padrão de hidrogênio, que foi o adotado como uma referência base. Então a gente tem aqui desse lado o hidrogênio, e essa daqui é uma plaquinha de zinco, e a gente vê ali o potencial de 0,76. Então, igual está ali, né?
eu tenho aqui um fio de platina, justo com essa plaquinha aqui. Aqui eu tenho a entrada do hidrogênio, que ele vai entrando a 1 atmosfera, e aqui ele sai o excedente para cá e vai embora. Então, se você joga o hidrogênio e lá do outro lado já está com o elétron chegando junto, o que vai acontecer? O H+, que está aqui, ele vai chegando e vai sofrendo redução e produzindo mais hidrogênio. Tá ok? E quando eu inverto a situação, significa que o hidrogênio ele está chegando nessa superfície, fornecendo elétron e se oxidando, gerando H+, tá? Igual essa equação daqui de cima. Tudo bem? Então, aí você inverte o processo. Então, essa facilidade possibilitou muito o uso do hidrogênio. Professor, Oi. licença. Essa aula aqui, ela é até que horas mesmo, né? Eu já estou acabando ela. Ah, ok. Obrigado. Eu já vi que nós estamos no limite, é só para eu fechar, que nós já estamos assim, eu sei que está estourando o tempo, mas eu termino com 5 minutos agora. Então, aqui o eletrodo do hidrogênio, aqui, por exemplo, a prata, e aí através da deflexão lá do eletrômero, que depois foi sendo aprimorado pelo Ampère, aí a gente conseguiu uma escala numérica. Na verdade, a gente usava agulha, né, antigamente, hoje que a gente usa o processo digital, mas usava uma agulha e aí a gente via esse potencial. Sendo que se eu tivesse hidrogênio desse lado e desse lado, o potencial daqui tinha que ser 0. Então, dessa forma, eu fazia o meu ajuste para usar o hidrogênio como referência. E depois eu pegava e colocava outro metal e observava essa mudança. Por exemplo, se eu pego para o cobre ele também vai sofrer uma redução em relação ao hidrogênio e vai gerar um potencial. E esse potencial, se eu pego esse potencial daqui do cobre e subtraio o potencial de lá, a gente vai ver o mesmo potencial quando eu ponho o cobre em contato com a prata. Então, dessa forma, a gente fecha o estudo da eletroquímica usando essa ferramenta. Porque usando o eletrodo de hidrogênio como referência, eu sei que se eu ponho de um lado o hidrogênio, eu vou ter a medida do potencial de um metal qualquer. E que se eu pego e ligo ele com outro metal que eu também medi, através da diferença, eu vou saber qual está sendo reduzido e qual está sendo oxidado. E eu conseguia prever esses resultados. Então, com isso, eu consegui criar essa tabela de potenciais de redução, onde o hidrogênio é o meu marco inicial, que é o 0, e depois eu tenho as minhas outras medidas. Tá ok, gente? Alguma dúvida? Professor, Sim. uma dúvida só. Em uma reação, como é que eu vou saber qual que vai oxidar e qual vai reduzir, assim? O que a gente tem é o seguinte, sabe, só dando pelos potenciais, assim. Justamente porque aqueles que têm o potencial positivo são os potenciais que vão me favorecer a redução. E os potenciais negativos são aqueles que dão indicação de que eles vão sofrer oxidação quando eles forem expostos a um outro material mais nobre do que ele, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui nós temos o sódio, ele é menos 2,71. Então, eles usam, por exemplo, de argumento que ele é menos nobre do que o ferro 2, que é menos 0,44, porque aqui ele é mais negativo. Agora, o ferro, ele vai ser menos nobre do que o cobre, porque o cobre é mais 0,34 e o ferro é menos 0,44. Então, a gente sabe que se a gente ligar o ferro no cobre, o ferro vai oxidar e o cobre vai reduzir. Tá ok? Ok, obrigado. Aí eu vou passar uma atividade para vocês usarem. Isso daí é um cálculo que vocês já aprenderam também na eletroquímica da fisicoquímica, tá? Mas eu vou passar para vocês uns exercícios de exemplo e aí vocês vão fazer essas pilhas justamente para praticar. Tá ok? Professor,
Então, um abraço para vocês, boa semana, e qualquer dúvida vai me mandando aí no chat também, tá ok? Então tá, até mais para vocês. Obrigado, professor. Tchau, Tchauzinho. professor. Obrigada. Obrigado. Tchau, professor. Obrigado. Eu que Tchau, agradeço. professor. Tchau, professor. Obrigada. Até mais, então. Tchau, professor. Obrigado. Tchau.